Hello, how are you? Are you fine? Vocês estão bem? Todos tranquilos? Agora a gente tem um feriado, né? Dá para descansar um pouquinho. Bom, olha só. Hoje a gente vai falar. Nós já começamos a falar do presente perfeito, a forma afirmativa, e hoje nós vamos falar da forma negativa e interrogativa, né? E depois dessa atividade, a gente vai revisando todos os assuntos dados até agora, até mais ou menos a época da prova, né, do trimestre. Bom, então na semana passada, a gente falou da forma afirmativa, né? Então, recapitulando, o presente perfeito é um tempo composto por dois verbos. Você não pode conjugar o verbo tal, você tem que usar sempre dois. Um auxiliar, que é have ou has, e o outro particípio do verbo que está entre parênteses do verbo principal, né? Lembrando que has é para he, para she, para it, e have você usa para os outros pronomes, né? Então, isso aí a gente já viu semana passada. E hoje, o que a gente vai ver? Como que é a forma negativa e a forma interrogativa do presente perfeito, né? Bom, forma negativa é simples, você vai acrescentar o advérbio not ao verbo no presente perfeito. E aí, aqui, ó, a gente tem um exemplo. Ó, My parents have watched this film many times. E aí, qual é a forma negativa? Tá aqui, ó. Haven't watched. Se você quiser escrever have not watched, é possível. Então, aqui tanto pode ser have not, como pode ser haven't, desse jeito, tá? E aí, ó, como eu estou falando desse sujeito, my parents, que são meus pais, plural, eu uso have aqui. Qual a forma interrogativa desta mesma sentença? O que eu faço? Pego o auxiliar, have, e ele sai daqui e ele é colocado antes do sujeito. Então a pergunta fica: Have my parents watched this film many times? Os meus pais viram este filme muitas vezes, tá? Então, sempre você vai fazer isso. Na forma negativa, coloca o not depois do auxiliar, que no caso é have ou has, e na hora da pergunta, o auxiliar é que faz essa mudança de posição vindo para antes do sujeito. Só, né? Vamos ver aqui, ó. Tem outro exemplo. Diana has drunk many cups of coffee. Então, a Diana bebeu muitas xícaras de café. Vou negar. Como que eu nego? Acrescentando o not. Aqui está separado, tá vendo? Mas você também pode usar hasn't, né? Então, ou você usa separado ou junto, é a mesma coisa. E na hora da pergunta, o auxiliar has, ele vem para frente do sujeito. Então fica: Has Diana drunk many cups of coffee? Tá? Aí aqui, now it's your turn. Agora é a sua vez. Let's practice. E aí nós temos aqui, ó, duas sentenças para vocês colocarem na forma negativa e na mesma sentença na forma interrogativa, tá? E aí é simples, é só você olhar a formação aqui do lado, né? Que você consegue fazer a forma negativa e interrogativa. Número 2. No número 2, eu tenho aqui uma sentença e esse espaço, ó, é para você completar o verbo. Qual verbo? Esse verbo aqui, to tell, que é o verbo contar, tá? E aí tem três opções. Ou você usa has not told, has not tell ou has not told. Uma delas está certa. Você marca. Se quiser escrever, escreve. Se não, só marca, tá? Em todas as questões, é a mesma coisa que você vai fazer. Tem o sujeito, my mother, e aqui tem três opções para você. Ó, aqui é a forma negativa, aqui também é a forma negativa, né? Aqui já é uma pergunta. Então, como aqui é uma pergunta, o que apareceu aqui na frente? O que você vai escrever na frente do sujeito na hora da pergunta? Aí aqui, ó, você tem have, ate, have
Ethan has eaten. Vai escolher a opção correta para completar a sentença C. E vai assim até a letra F, tá? Agora, toda vez que você fizer um exercício que fale de passado ou de presente perfeito, é necessário que você veja aqui como que é conjugado esse verbo. Essa primeira aqui é o verbo no infinitivo, né? To tell, contar, to be, ser ou estar, to eat, to hear, to drink, to find. Essa segunda coluna equivale ao passado. Então, told é o passado de tell. E told é o particípio do verbo to tell, tá? Então, a segunda é sempre o passado, was e were, passado, verbo to be, e o been é o particípio do verbo to be. Então, sempre a segunda coluna equivale ao passado do verbo, que já está aqui. Você não tem que fazer nada. Todo verbo irregular, a resposta já está aí. Quando o verbo é regular, aí é que tem a regrinha, você sabe como que conjuga. Como irregular a gente não sabe, às vezes muda aqui, ó. Aqui não muda nada, tá vendo? Ó, told, told. Aqui mudou. Aqui mudou. Aqui ficou igual. Aqui mudou. Aqui ficou igual. Então, como a gente ainda não sabe, não decorou o passado e o particípio dos verbos, sempre olhem aqui nessa tabelinha para você saber qual é o particípio do verbo que eu estou pedindo, tá bom? Então tá, é só isso, é simplesinho, né? Porque o mais complicado é você saber conjugar na forma afirmativa, negativa e interrogativa fica muito mais simples, é só colocar o not e mudar a posição do auxiliar na hora da pergunta. E aí a gente semana que vem conversa sobre a próxima atividade da outra semana, ok? Bye bye para vocês. Have a nice weekend.